Tia do Leco 16. Está no ar Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein? Olá, você que está me ouvindo agora pelas ondas da Rádio Universitária FM e também pelas plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e está começando agora o Comida de Verdade, o seu programa de todo sábado para falar de alimentação, agroecologia e sobre o futuro sustentável. No programa de hoje a gente veio falar sobre os nossos jardins. Será que meu jardim faz a diferença? É preciso pensar em uma agricultura a partir do solo que pisamos, respeitando a natureza, mas entendendo as mudanças do clima, que vocês sabem, né? Já estão aqui. E se estamos no Recife, entender a agricultura a partir de onde a gente pisa é falar de agricultura urbana, plantio na cidade, espaço para produzir mesmo no concreto. Quando a gente fala disso, parece uma coisa distante, né? Mas plantar na cidade não é só um caminho, é o futuro da cidade. E aí a gente precisa se perguntar, meu jardim faz a diferença? O que é possível produzir quando na cidade parece que não tem espaço para nada? O que é que eu posso fazer mesmo na minha casa, no meu apartamento, numa janela que eu tenho em casa? Que diferença isso faz? É pergunta que só a peste, mas é justamente para isso que a gente veio falar dos jardins. E aí, meu jardim faz a diferença? Quem conversa sobre isso com a gente agora é Carol Silva, integrante do coletivo Chié do Entra, onde ela atua como agente ambiental comunitária, educadora popular e coordenadora da compostagem pedagógica e também da comunicação, em especial apresentando práticas sustentáveis à comunidade de forma colaborativa, fortalecendo o território e os moradores. Carol também é a nossa convidada de hoje. Carol, muito bem-vinda ao Comida de Verdade. Muito obrigado pelo convite, o prazer estar aqui. E bora conversar sobre o que a gente pode fazer dentro da nossa casa, da nossa comunidade, com os nossos vizinhos. Então são coisas que às vezes a gente acha que é impossível, mas são atividades mais simples, que você até com seu filho você consegue fazer um pequeno jardim na sua casa. Olha aí que massa, tá vendo você? E é a pergunta que eu já trago pra você, Carol. Essa pergunta que eu fiz diversas vezes até aqui. O meu jardim faz a diferença, Carol? Isso faz diferença pra gente? De que forma? Faz muita diferença, principalmente a gente agora que está na sociedade que o dia a dia é caótico. Você imagina que você hoje em dia mal tem tempo para conversar com as pessoas que estão ao seu redor dentro da própria casa. Então você está ali com um jardim, se propicia mais saúde, você propicia você comer mais coisas saudáveis, você conversar mais com as pessoas que estão ao seu redor, até nessa questão de o que plantar, o que é que eu posso fazer ali. Então, sim, faz muita diferença. A gente que trabalha aqui com crianças, a gente vê a diferença que faz. A gente faz uma oficina para a criança, ela leva essa informação para os pais e tem 2, 3 dias que os pais vêm até a gente dizer, olha, como é que eu faço? Meu filho chegou tão empolgado que eu quero estar na minha casa também, para ele fazer lá. Já que ele está tão empolgado, ele ficou tão admirado. Então, você vê que faz a diferença. Essa conversa, tem criança que, por exemplo, chega aqui e diz, não, minha mãe não gosta, mas eu vou levar. Quando ele volta, minha mãe amou a muda de tomate que eu levei. E tá cuidando. Isso é legal, né, Carol? Porque assim, a gente tá aqui falando de um jardim, né? De uma pessoa pensa, árvores, 10 anos daqui, né? Mas um jardim, sim, quando a gente fala desse jardim, é bom pensar no aqui e no agora e que transformação isso pode trazer para nossa comunidade, né, Carol? Com plantas medicinais, enfim. É uma conexão mesmo com o antes, né, Carol? Isso. A gente, por exemplo, teve um trabalho aqui de porta a porta. Então, observar a comunidade através da escuta dos moradores. E aí, além de conversar de vez, aqui é mais de 12 mil moradores. Então, a gente observou nas ruas, a gente via que tinha uma casa aqui. Para quem está nos ouvindo, Carol, onde é esse aqui que você está dizendo? De onde é que você fala? Comunidade Entrapulso, que fica aqui nas ex de Boa Viagem. A comunidade que ela existe há mais de 70 anos, e aí em torno da última censo que a gente fez aqui, são 12 mil famílias que moram nesse território. Caramba.
E aí a gente fez esse censo até para entender quais são os problemas da comunidade e a gente, como coletivo de moradores da comunidade, pode ajudar. E aí uma das visões que a gente teve foi isso. Poxa, tem tanta gente que tem um vasinho pequeno de planta na sua janela, na calçada de casa, aproveitando a água do ar-condicionado para regar as plantas. Então, foi a partir disso que a gente também foi se envolvendo. Olha, qual é a planta que mais tem? Você poderia doar uma muda para a gente espalhar na comunidade? Então, a gente recebe diariamente várias mudas dos próprios moradores. Eles vêm aqui na nossa sede, nos entregam, quando a gente está na rua, entregam, olha, encontrei essa barbosa aqui, vocês podem replicar, bota sei lá, ali no jardim que a gente tem, pronto, a gente coloca. Então, é essa troca que a gente sempre está buscando com a comunidade, da gente passar o ensinamento para eles, mas eles também passam o ensinamento deles para a gente. A gente tem muitos idosos aqui na comunidade, então, desde que a comunidade foi fundada. Então, por que não... Que é disso que eu tô falando quando eu falo de uma reconexão com antes, né, Carol? É uma coisa que eu repito muito aqui no programa, é você que tá me ouvindo aqui. Pense no antes, pense na sua avó, no seu avô. Será que eles não tinham esse vazio em casa, essa produção, uma planta medicinal, não é verdade? É isso, e muitos não têm a oportunidade de falar o conhecimento deles. E aí a gente busca isso, não, o que é que você sabe? E aí vem receita de lambedor, vem receita de chá, e muitas vezes numa conversa informal, que você está, tipo, porta a porta, explicando o que é o coletivo, a pessoa, não, mas eu já fiz isso. Então, a gente já absorve essa ideia e também para replicar para outros moradores. Olha, a gente faz, mas tem Dona Maria, que está aqui há 50 anos, que ela fez primeiro, então ela também tem dicas, você também pode procurar ela. Então, sempre é essa troca entre a comunidade e também entre as organizações, porque é isso, a gente vê que a gente tem que ser um ciclo mesmo. Comunidade envolvida, mais escola envolvida, creche envolvida, ONGs que trabalham dentro da comunidade envolvida, porque tem que ser realmente um ciclo de conversas e um ciclo de caminhar junto, de você melhorar a comunidade para os próprios moradores e também para gerações futuras. Então, essa questão da horta, a gente leva muito isso como uma prática educacional mesmo. É uma prática de reciclagem, de reaproveitamento, entra a compostagem, entra a questão da alimentação saudável, entra também a inserção de novos alimentos para as crianças, que muitas vezes estão tão focadas nessa salgadinho, doce. E um dia desse a gente viu uma criança que ela pela primeira vez viu um couve. Olha aí, sendo colhido. Coisa, né? Porque é isso, a gente vai se distanciando dessa produção, a gente vai se distanciando e nem percebe que tem gente que não conhece uma fruta, uma verdura, um legume que seja, né? E olha, a gente sabe que nosso papel, o que a gente faz localmente é mínimo, mas a gente precisa pensar nesse mínimo também. É bom pensar nesse local para poder falar do global, né? E a agroecologia pode transformar o local também, né, Carol? A gente está falando aqui de jardim, mas são espaços verdes, né? Por menores que sejam, esses espaços podem ajudar nessa transformação. O que é que a agroecologia tem a ver com isso? Isso pode transformar a comunidade, como é, por exemplo, o próprio Entra Pulso, Carol? Pode ser. Tem 3 exemplos clássicos aqui que a gente transformou o lugar, que antes era um lugar de venda de drogas, era um lugar que era abandonado, não tinha nem iluminação pública, e as pessoas tinham medo de passar, tinham receio, os pais não deixavam as crianças passar, mesmo sendo de um lado de uma escola, inclusive um desses lugares. E aí, hoje em dia, a gente fez uma transformou esse lugar numa praça com vários canteiros de hortas. As crianças brincam, os pais esperam as crianças nesse espaço. Então, você vê que, sim, dá para transformar. E essa transformação veio também da própria população. A própria população procurou o XIE e também os demais coletivos, a Associação Capivara, o Instituto Shopping Recife, que também faz parte dessa rede. E aí, olha, o que a gente pode fazer para transformar aquele lugar? Então, em um final de semana, mais de 200 moradores se reuniram e transformaram um lugar que não tinha nada em uma praça. E aí a gente recebeu doação de brinquedos, doação de tijolo ecológico para fazer os canteiros. Os próprios moradores doaram as mudas. Então, você vê que tipo, essa mudança de olhar, ela muda todo um lugar, porque era um lugar que ninguém queria passar. A pessoa preferia rodear. E o lugar não mudou, né? Essa que é a coisa, né? Assim, tá no mesmo lugar que era antes, né? Mas o que mudou foi
Que legal. E eu gosto que você fala, a gente tá aqui falando de agroecologia, de planta, mas é muito social, é a troca É mesmo isso, com gente, a né, troca cara? com gente de várias gerações, de pessoas que poderiam ter o mesmo olhar que, por exemplo, a gente sempre do coletivo fala, que quando a gente começou no curso de agente ambiental comunitário, desenvolvido pelo próprio Capivara e pelo Instituto Shopping, a gente não tem essa visão de, tipo, a nossa comunidade tem problema, a gente passava, ia para casa, ia para o trabalho, voltava, Não é comigo, né? não é comigo, não está me incomodando, e aí a gente vê muitas pessoas que procuram, a gente diz, olha, depois que eu fiz esse mutirão, foi que eu percebi que a comunidade tem ponto crítico de lixo, que às vezes passa um escorpião. Então, tipo, o olhar, essa questão que a gente sempre busca trabalhar também, é mudar esse olhar. De, tipo, não é porque o problema está ali que o problema não é com você, não lhe incomoda. Não, o problema é coletivo, mesmo que você não more perto. Então, a gente tem que discutir sobre isso, a gente tem que chegar a resoluções práticas que as pessoas também consigam entender e replicar isso. Não adianta eu vir com uma solução mirabolante que, tipo, só eu vou fazer e não conseguir passar para outras pessoas. Eu estou errada. Eu preciso ir naquele território, ouvir as pessoas, ver quais são as soluções que eles também têm e tentar unir com o meu conhecimento. Porque mesmo que eu saia daquele lugar, o Isso é conhecimento vai importante. ficar. E outras pessoas vão aprender. Enraiza, né? Que se a gente tá falando de planta, que E- legal, Carol. E isso, como a gente tá falando, né? Parece pouco, parece besteira, mas tem um impacto na cidade, né? A agroecologia é coletiva, é esse coletivo que a gente tá falando e pode ser urbano. Carol, a agricultura urbana, inclusive, já existe no Recife, né? O que seria uma agricultura dessa, assim, feita em periferia, feita na cidade? Você pode explicar pra gente? A agricultura urbana, eu acredito muito que é uma transformação da cidade num lugar mais educacional e também agroecológico. Vou dar um exemplo simples. A gente tinha aqui a nova Rua Bruno Veloso, que é uma avenida de frente para o Shopping Recife. E aí as pessoas sempre diziam, não dá para construir nada, só tem pista e calçada. Hoje em dia a gente tem um jardim, mais ou menos de 6 metros, com vários canteiros com ervas medicinais. E ninguém diz. As pessoas dizem, como é que vocês fizeram esse canteiro aí? Como assim? Do lado de uma pista que passa carro. E temos o jardim. E esse jardim ele é usado para roda de conversa, para oficinas. A gente também futuramente quer usar para oficinas de lambedor com os próprios moradores, dando essa oficina para outros moradores. Então, eu acho que tipo, a agroecologia urbana vem muito disso, da gente trazer o conhecimento, principalmente o conhecimento ancestral, para as novas gerações da cidade. Que é isso, essa questão de não ter espaço. Geralmente o que a gente escuta é isso, não tem espaço, é muito quente, Isso. não tem solo, é muito apertado. E não, gente, não precisa, você não precisa de um espaço amplo para você fazer o seu próprio jardim. Você pode fazer um jardim numa parede. Como se a cidade fosse uma coisa pra lá e a natureza uma Exato. coisa pra cá, né, Carol? É como muitas vezes as pessoas tiram essa responsabilidade de si. Não, Isso. nunca convivi com a natureza, então por que eu tenho que me manifestar? Que As coisa, pessoas se Carol. afastam muito do que não é comum para elas, o que não está perto, o que não incomoda. E como você disse, né? É um olhar também assim. A gente se acostuma a ver a cidade como esse lugar, assim, pedra, concreto, pista, como se não desse pra essa palavra que você usou, né? Que eu acho que é essencial. Interagir com a cidade, né, Carol? É isso. E aqui, por exemplo, a comunidade, como eu falei, tem 12.000, mas é uma comunidade que ela é totalmente diferente. Tem lugares que os becos são bem apertados, você passa de lado. Tem outros lugares que você passa, chega, dá para passar umas 5 pessoas junto com você. Tem lugares que são um labirinto, e aí cabe realmente a gente conversar com cada morador para identificar como é que a gente pode chegar com essa horta ou com esse conhecimento agroecológico naquela região. E aí, se eu faço um canteiro, por exemplo, tem a nova escola Abelho Gomes, a gente fez uma espiral de ervas com os alunos. Que massa. Porque os alunos, eles já têm, na antiga escola, eles tinham um sistema de compostagem, tinham uma mini horta e tudo mais, então eles já tinham esse conhecimento. Só que aí para a nova escola, a gente também vai fazer, vai conversar com a direção, fazer novos canteiros, e fazer algo maior, que foi esse espiral de ervas. E aí as crianças já estão com esse convívio dentro da própria escola, e fora também, porque como tem esses canteiros que foram construídos coletivamente, o olhar da criança também ele vai desenvolvendo ao que ele vai passando por ali. E aí, na minha escola tem, na rua de casa tem, porque na minha casa não tem. Então, é isso que a gente busca estimular também nas crianças e nos adolescentes.
Dá para fazer, gente. Dá para fazer, nem que seja começando pequeno, mas dá. Seja a gente reaproveitando o cano, por exemplo, que a gente tenta reaproveitar o que é que tem na comunidade. Reaproveitar a cana, a gente vai começar também a fazer oficina de tijolo ecológico, porque tem muito material de construção. Então, para que esses tijolos? Fazer mais canteiros verdes da comunidade, espalhar pela comunidade, mas reaproveitando o que a comunidade também está dando, que é essa questão de material de construção. O coletivo, o Chiedo Entra, né, que faz essas ações com parcerias, com o próprio Capivara, por exemplo, que inclusive teve aqui nesse programa semana passada. Ele começou há quanto tempo essa ação do Che, Carol? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Veja quanta transformação na cidade, né? E aí eu quero te perguntar disso, né? Eu falei do trabalho, a gente falou dos espaços verdes, você trouxe as escolas, os becos, e aí isso que acontece, mais uma vez, com gente, né? Com pessoas, com moradores da própria população, né? Do próprio Entrapulso. Carol, que diferença isso faz? Uma ação com a comunidade, né? Não ao redor da comunidade, com ela, dentro de favela, feito a própria comunidade do Entrapulso, né? Que diferença você vê nesse contato com as pessoas, trabalhando com a terra? Mudou nesses 3 anos, Carol? Mudou muito. Mudou muito. Assim, a comunidade ela sempre foi conhecida como uma comunidade de muita força e de muita união. Só que com o tempo, essa força, essa união, ela meio que foi se mascarando. Só que a gente vê que os moradores, ele tem essa visão que o coletivo está ali para fortalecer a comunidade. Eles voltaram a participar de mais ações, eles estão se mobilizando para fazer mais ações. Aí, do nada, algum morador está dizendo, olha, juntei 6 moradores, eles querem que a gente pegue os pneus e plante ali na rua. Vocês podem estar com a gente? Podemos, vamos. Então, a gente vê que os moradores, cada vez mais, eles estão se interagindo, eles estão se fortalecendo novamente nessa luta também da comunidade, que é a luta de um azeite mesmo, de pertencimento, de melhoria da comunidade para gerar suas culturas, de melhoria da comunidade, de conhecer sua própria história. Tem muito morador que mora aqui há 20 anos, mas não conhece a história do Entrapulso. Não sabe que foi um mangue, que nossos antepassados pescavam, inclusive o nome Chié vem disso. É um alimento que nossos tataravôs, eles pescavam aqui e se alimentavam. Então, a gente botou Chié do Entra como uma homenagem. Muitos nem sabem que os 10 primeiros anos aqui da comunidade foi em palafita, não foi em casa de alvenaria, de tijolo. Então, a gente busca também esse resgate da história da própria comunidade, de dar espaço também para esses moradores mais antigos, deles abrirem, olha, pessoal, a comunidade foi assim, como é que a gente pode se ajudar e tudo mais. Então, mudou muito. Eu falo para você que foi uma transformação assim, de a gente vê a comunidade, você pisando em lama para chegar dentro de casa, e hoje em dia você vê as pessoas tendo mais consciência de tipo, olha, eu estou guardando meu óleo para vocês, porque uma das diretrizes do Che é essa, a gente recolhe o óleo da comunidade, transforma em sabão e faz essa doação. A gente, nesses 3 anos, são 9 mil litros de óleo coletado. Caramba, 9 mil litros coletados dentro da comunidade, que coisa. Cara. Dentro da comunidade, mais de 60 mil produções de sabões foram realizadas. E aí a gente pensa, né, pra onde isso ia 3 anos atrás, né? Exato. A gente via a comunidade toda entupida, cheia de lama. Dentro de casa você estava pisando na lama. E o pessoal construía calçadas mais altas, mas não dava jeito. E aí, quando a gente recebeu o saneamento básico, foi quando o Che também começou. Foi quando se abriu o curso para mudar esse olhar. Como que a gente pode chegar a mais moradores, receber o saneamento básico e ter essa mudança de hábitos. Então, o Che começou basicamente como um coletivo para essa coleta do óleo, de conversar com os moradores, até para eles entenderem que agora tem um saneamento e aqueles hábitos antigos de jogar na pia, no vaso, não ia dar certo. Ia continuar entupindo da mesma maneira. E aí, depois que a gente teve essa questão do óleo, foi que a gente recebeu uma oficina de João do Capivara e deu um estralo, assim, compostagem. Olha aí. Como é que a gente pode fazer compostagem? E aí, a gente começou devagar para começar com 20 moradores. Em 7 meses, a gente estava com 140 famílias. Olha quanta participação, né? E aí fica aquela coisa, né? As pessoas não querem participar, ninguém se importa com isso, não. Claro que se importa, né? É preciso que esse estímulo exista também, né? Exato, e você explicar para as pessoas por que ela está fazendo isso. Então, as famílias que a gente procurou primeiro é que já tinham esses canteiros de plantas em casa, ou uma horta, ou uma erva medicinal, e a gente chegou já, mas olha, se você fizer a separação, o material que vai sair da sua composteira, que é o adubo, você pode tirar nas suas próprias plantas.
E esta, não, eu quero. Vai usar no meu canteiro, eu quero. E aí, depois que a gente fez esse trabalho com as famílias, a gente chegou nas escolas. Então, todas as escolas, e a creche aqui, tem um sistema integrado de compostagem, de caixa d'água. E aí, juntando as famílias e as caixas d'água, a gente está chegando quase agora a 20 toneladas de resíduos Nossa, produzidos aqui na comunidade. que massa. Então, Que a gente marco, né? compostou. E esse adubo, ele foi para todos os canteiros que tem aqui na comunidade. Então, todos os jardins, farmácia viva, canteiro de erva medicinal, canteiro nas escolas, todos são com adubo que é produzido dentro da própria comunidade. A gente está falando muito desse olhar, né? Então eu peço para que você que está nos ouvindo aguce esse olhar também. A gente já falou aqui de coleta de óleo, de transformação em sabão, de preço, de economia solidária, de compostagem, de criação de espaços verdes. Isso tudo é agroecologia, isso tudo é o seu jardim na cidade. O meu jardim faz a diferença? A gente continua já essa conversa, porque agora a gente vai para um rápido intervalo, mas fica aí, a gente volta já com mais Carol Silva, mais Xie do Entra e mais jardins. Você está ouvindo Comida de Verdade. O tempo está passando e o cronômetro da violência contra as mulheres continua a contar. Você sabe como denunciar a violência contra as mulheres? A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, é um serviço oferecido pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Dê um basta na violência contra as mulheres. Ligue 180. Uma campanha do Centro Sabiá. Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico. Você está ouvindo Comida de Verdade. Comida de Verdade, estamos de volta aqui com a continuação desse papo, né? O meu jardim faz a diferença? Hoje a gente está conversando com Carol Silva, do coletivo Xie do Entra. E olha, Carol, tudo que a gente está falando aqui é massa, é muito bonito, né? Mas produzir na cidade é um desafio. É possível, mas é desafiador, né? É um desafio também para vocês do coletivo, das ações do Xie? Como é que a gente consegue contornar essa falta de espaço? Essa falta, inclusive, de apoio também, né, Carol? Sim, a gente tem dois grandes desafios que a gente sempre fala, que é a mobilização comunitária, como fazer essa mobilização com os moradores, que aqui é um lugar muito comercial, então manhã, tarde, são horários que é praticamente impossível, dia de semana, você mobilizar mais de 5 moradores ao mesmo tempo. Então, muitas das reuniões que a gente faz, muitas das organizações que a gente faz, tem que ser no período noturno. E aí, de chegar, conversar com os moradores, de marcar e muito provavelmente para um final de semana. Então, realmente é um gargalo. Tem essa questão também do apoio, que aí editais é muito mais difícil de você conseguir, porque é isso. Hoje em dia... Porque são ações da comunidade, né? Mas assim, a gente sabe que a cidade ela precisa participar, né? É preciso ter esse incentivo para isso. Sim, e muitos editais, eles colocam tantas burocracias que as periferias elas não têm acesso. Não são editais que você diz, poxa, todo mundo pode participar. Não, às vezes tem editais que a gente vai ver, são 120 páginas com perguntas que a gente nunca viu, por exemplo. Uhum. E aí também, como trazer esse recurso para dentro da própria comunidade para a gente replicar nas ações. A gente, ano passado mesmo, a gente teve uma grande alegria, que foi a gente ter sido premiado pelo Prêmio Nacional, que foi o Periferia Viva. E aí, pelas ações do coletivo, então... Esse prêmio que a gente ganhou, ele reverberou muito nas ações que a gente está fazendo agora. Ferramenta, luva, ferramenta para as crianças, que a gente agora está com um projeto de mini agentes ambientais. Então, tudo isso reverberou dentro da própria comunidade, mas não é fácil.
essa questão de como começar foi muito difícil. Quando a gente começou mesmo, eu usava muito a minha mãe. Minha mãe, desde que ela nasceu, ela mora aqui. Ela mora há 70 anos dentro da comunidade, é praticamente uma das fundadoras. E aí eu usava o nome da minha mãe. Eu chegava no morador e dizia, olha, sou filha de Nádia. Você conhece? Conheço. Então, estou fazendo uma ação aqui da comunidade com o coletivo Xié. Você quer participar? Então, muitos participavam com o nome da minha mãe ou com o nome do avô de Rony, por exemplo, porque conheciam, não. Se você é filha dela, então é uma coisa certa. E os moradores chegavam para participar. A gente usava muito o nome dos nossos pais, mas agora a gente não precisa fazer isso. Porque quando a gente fala, a pessoa, não, eu conheço o coletivo, é uma ação, qual é o horário? Então, a gente tem que ter essas estratégias de como realmente se aproximar dos moradores, porque é como você falou, a cidade, a gente às vezes está tão no nosso mundo que a gente nem conhece o nosso vizinho. Só que para você fazer uma ação coletiva, você precisa das pessoas. Mesmo que seja uma ação que beneficie primeiramente você, mas para você replicar, para você realmente estar sendo um educador, por exemplo, popular, você precisa das pessoas. E precisa das pessoas fazer que as pessoas entendam o que é que você está passando. Não adianta você estar mecanizado, usando uma linguagem formal, sendo que você está no território de periferia, que nem todos têm acesso à leitura, nem todos têm acesso àquela informação. Então, você tem que fazer realmente uma coisa mais de fácil entendimento para as pessoas. E que essas pessoas fiquem com esse conhecimento para elas, e estimule elas também. E por mais que seja uma diversão, né? Seja... é muito legal produzir, né? Mas a gente tá falando de mudança para a cidade, né? Para a própria população. Porque enquanto isso tudo tá acontecendo, a cidade também está acontecendo. Você que tá me ouvindo, você também, Carol, você sabe que quando chove no Recife, o caos que acontece, né? O caos que fica na cidade. E isso também faz parte da comunidade, né, Carol? Sim, e as comunidades são as primeiras que sofrem nessas chuvas. Isso. E aí, como fazer que os moradores também entendam que essa prática de jogar o lixo na rua, jogar o lixo dentro do canal, essa prática de você jogar o óleo dentro da pia, isso não vai prejudicar só o seu vizinho, vai prejudicar você também. Então, a gente tem que ter essa conversa com os moradores e procurar essas estratégias. A gente agora está com pendura-lixo, com o morador colocar o seu saquinho lá pendurado, não deixar no chão para o cachorro não rasgar. A gente está com essa questão de tipo, não tenho como ter uma composteira em casa, que a gente faz o sistema de balde. Doe seu resíduo para a gente que a gente coloca na composteira da escola. É melhor do que você estar jogando seu lixo aí no meio da rua e está sendo um ponto de doenças, de rato, de escorpião. A gente fala muito disso, gente. Quando a gente está mais unido, está fazendo essas ações, a gente também contribui para a saúde da comunidade. A comunidade fica menos doente. A gente tem menos pessoas precisando ir no posto, a gente tem menos fila. Os exames eles podem ser um pouco mais rápidos, porque tem menos pessoas para ser atendida. Então, a gente sempre está conversando e a gente sempre busca estar junto com os agentes de saúde também em algumas ações. Deles falarem, olha, pessoal, a comunidade, sei lá, está com mais diabéticos. Então, como é que a gente pode também fazer uma ação para esse público específico? Então, sempre é isso. Acho que o diálogo, para quem está começando, quer, sei lá, fazer um coletivo, quer fazer sua própria horta com seus vizinhos, é o diálogo. Você tem que ter esse diálogo constante e essa pesquisa constante. Ninguém sabe de tudo, nem tem essa pretensão de saber de tudo. São uniões de conhecimento que vão levar você àquela resolutiva. Mas aí você tem que estar aberto também a escutar e a conversar. Que coisa, né? A gente começa aqui falando de agroecologia, falou de saúde, fala de planta, fala de óleo. Olha como essa discussão ela se expande, né, Carol? Isso é muito legal. Isso é muito importante também para a participação. E aí eu te pergunto, Carol, já que a gente está aqui falando do coletivo, né? Já que está falando do Xié do Entra, se alguém quiser participar, tem como? Tem sim. A gente tem várias ações, mutirões, que a gente faz, que inclusive a gente coloca na nossa rede social, principalmente no Instagram. Então, para quem quer participar dos mutirões, quer conhecer o coletivo ou a comunidade, mande mensagem que aqui as portas são abertas. A gente adora receber pessoas, mostrar como é que as ações são feitas na comunidade também, e também fazer as pessoas participarem, porque a gente quer muito que nossas ações aqui elas sejam replicadas principalmente em outras comunidades. Isso. Então, a gente também visita outros territórios para conversar, aprender com aquele território e também replicar aqui. Porque é isso, as comunidades têm que se unir. A gente tem que trocar conhecimento para a melhoria dos próprios moradores do próprio território.
para os nossos territórios, eles saírem daquele estigma de só tem violência, Isso. só mora gente que, sei lá, que é vagabundo. E não, Não quer gente. nada. Isso. As nossas favelas têm artistas, nossa favela tem comida, nossa favela tem empreendedores, tem trabalhadores, tem horta, tem escolas. Então, cada vez mais que a gente se une, nossas comunidades começam também a ter esse pensamento dos próprios moradores. Não, minha comunidade tem mais coisas boas do que coisas ruins. Então é isso, eu acho que é um desejo meu é que cada vez mais as comunidades, elas se unam também nessa força mesmo de levar o nome da comunidade como um estigma bom também. A gente tá aqui, né, depois de tanto papo, falando do chão que a gente pisa. E aí, Carol, fala dessa coisa de começar, né? A gente precisa começar. Falar disso dentro da sua comunidade. Tem lugar que não tem isso ainda, né, Carol? Tem lugar que não começou ainda. Mas 3 anos atrás, aí também não tinha, na verdade. Dentro do Entrapulso não tinha esse coletivo Share. E aí eu te pergunto, até para quem tá nos ouvindo, como começar? Como começar a partir de onde eu estou? Seja num terraço, num jardim, num oitão, numa varanda, num beco, enfim. Como começar? Aproveite o que você tem nas mãos. Olhe para o seu redor, olhe para o seu próprio lixo. A gente aqui começou, por exemplo, a horta reaproveitando canos. Que a gente passava na rua, tinha uns canos, às vezes tinha um vaso quebrado, a gente conseguia remendar esse vaso para colocar uma planta. A gente começou também até os próprios pneus mesmo que a gente via. A gente começou também com o próprio pneu, depois, quando a planta crescia mais, a gente passava para um vaso. Então, comece com o que você tem. Não se preocupe de, eu preciso comprar várias coisas. Não. Olha ao seu redor. Você vai ver que você vai ter algum material ali em mãos. Você vai ter, sei lá, uma caqueira quebrada. Você vai ter um tijolo que, sei lá, o seu vizinho jogou e não quer mais, dá para você fazer um canteiro. Você vai ter até a própria garrafa PET, por exemplo, de começar a fazer uma horta vertical. Então, olhe para o seu próprio resíduo. E você vai perceber também que cada vez que a gente olha para o nosso resíduo, a gente fica, nossa, eu estou consumindo tudo isso de plástico. Eu estou consumindo tudo isso. Poxa, cadê as frutas e verduras que eu pensava que eu consumia? Então, olhe para o seu próprio lixo. Acho que é um próprio ponto, assim, de você começar a ver o que é que eu posso utilizar dali para fazer minha própria horta. Ou fazer um canteiro na frente da minha casa que eu quero botar, sei lá, umas flores. Então, olhe para o seu próprio lixo, olhe para onde você mora. Mude esse seu olhar, assim, de passar num lixo, é só um lixo. Não, às vezes você vai encontrar, tanta gente já encontrou banco, mesa, que a gente reaproveitou para outros espaços. Então é isso, o lixo também, ele é transformador, sabe? Dá para a gente fazer muitas transformações com eles. Muito bem. Como a gente está chegando no final do programa, eu trago uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por essa mesa. Comida de verdade, né? Enchemos a panela. Agora vamos distribuir, vamos servir. Carol, eu lhe pergunto, depois de todo esse papo, o que de fato nos alimenta? Acho que é a sede do saber, assim. Acho que é a sede do saber, de transformar, de você olhar para uma criança e ver a alegria dela de botar a mão numa terra, de você ver a alegria de um pai ver uma criança brincando no parquinho que antes não existia na comunidade, e ele ter o orgulho de ele ter participado daquilo. Então, eu acho que, principalmente para mim, o combustível é isso, você vê a alegria nos olhos das pessoas. Eu voltei a estudar por conta dessa alegria, eu já sou formada em gestão comercial, só que aí eu vi as ações que eu estou fazendo, as pessoas estão alegres, então eu voltei a estudar, estou fazendo agora gestão ambiental, para aplicar o que eu estou aprendendo também dentro das organizações do coletivo. Então, eu acho que é isso, que essa sede do aprender, sede do ajudar coletivamente, ela me move muito, assim. Super, que lindo, Carol. É isso, a sede de mudança. Que bonito, Carol. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje, viu, no Comida de Verdade. Infelizmente, o nosso tempo tá acabando, mas eu quero que você fale um pouco das redes, né? Para quem quiser achar mais do coletivo, do Share do Entra, como é que a gente faz, Carol? Pronto, principalmente no Instagram, você pode colocar lá, Share do Entra. A gente tem vários vídeos, fotos. A gente também tem um link que você pode agendar sua visita com a gente. Pode conversar também. Eu tô com uma dúvida de como fazer um canteiro. Manda uma mensagem, a gente responde. Tem isso não. O conhecimento é para ser repassado. Não se preocupe. A gente também tem os nossos produtos lá que a gente vende, que é a própria composteira, sabão, biofertilizante.
Então, nossa principal rede social é o Instagram mesmo. A gente usa muito essa questão da comunicação popular, comunicação fácil, para repassar o que a gente aprendeu. Então, lá você vai encontrar vídeos, diagramas, tem tudo lá, minha gente. Pode entrar. Inclusive, eu peço até a ajuda de vocês. A gente vai lançar agora uma campanha. A gente tem 2 companheiras que elas vão participar de um curso de compostagem em Florianópolis. Então, em breve a gente vai lançar uma campanha também que a gente precisa de que vocês compartilhem também. Para essa campanha chegar em mais pessoas e a gente fortalecer também essa luta. Perfeito, é isso. Carol, mais uma vez, muito obrigado, viu? Valeu. Papo massa, agroecológico e de futuro. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite e para todos, venham conhecer o Shed Entra, venham conhecer a agroecologia. A agroecologia ela não está só no campo, está na cidade, nas comunidades, está nas pessoas, então vamos embora. Gente, conversamos aqui com Carol Silva, integrante do coletivo Shed Entra, onde ela atua como agente ambiental comunitária, educadora popular e coordenadora da compostagem pedagógica e também da comunicação. E tá chegando a hora que vem depois da comida de verdade. Digamos, uma sobremesa aqui do Comida de Verdade. Depois da conversa, você recebe a nossa dica de verdade. Toda semana, uma dica diferente da agroecologia para você ficar ligado, para você participar também da agroecologia. E essa semana, a dica é de Simone Arimatea, assessora técnica aqui do Centro Sabiá, que traz mais uma dica de verdade para você entrar na agroecologia. Bora ouvir? Se liga aí na dica de verdade. Dica de verdade. Olá, meu nome é Simone Arimatea e eu faço parte da equipe de assessoria técnica do Centro Sabiá e hoje eu vou dar uma dica de verdade para vocês. Vamos falar da passiflora. Essa planta é muito popular aqui no Brasil. Ela é conhecida e chamada pelo nome de maracujá, sendo que o maracujá é o fruto da planta. A planta ela tem esse outro nome que é passiflora. E comumente a gente não faz o uso, integral dessa planta. A gente tem o hábito de consumir o maracujá, o fruto, para sucos, doces, geleias, até ele puro, Tem gente que gosta de fazer o consumo do maracujá e a gente sabe que ele é calmante, que ele ajuda a dar uma sonolência, mas em se tratando do fruto, a gente não usa a planta, não tem o hábito, normalmente de usar a planta em sua integralidade. E a dica é essa, que as flores da passiflora ela também são comestíveis e as folhas. Então, a gente, ao consumir só o fruto, a gente está deixando de ingerir partes importantes dessa planta, que também podem auxiliar na manutenção da nossa saúde, da qualidade de vida da gente. Porque essa planta ela ajuda a combater a ansiedade e estresse, ela tem características que ajudam a melhorar os sintomas da menopausa, ajuda com questões de problemas digestivos, justamente por ser anti-inflamatória, e tem principalmente essa característica, de promover esse relaxamento no corpo, que ajuda com coisas como ansiedade, insônia. E além de cuidar desse funcionamento do corpo, desinflamando ele. E aí esses benefícios podem ser ingeridos consumindo as flores da planta e as folhas, As folhas podem ser usadas para chá ou mesmo para feitio de tintura. Então tá aí, muito obrigado mais uma vez a Simone por mais uma dica para você sintonizar e entrar de fato na agroecologia. E olha, de nada adianta essa dica de verdade se você não praticar agroecologia, então faça uso, pegue a dica de verdade e coloque na sua vida. E pessoal, é isso, chegamos ao fim do Comida de Verdade. Mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar aqui nessa rádio maravilhosa. A comida tá acabando, mas o Centro Sabiá continua. No Instagram, no Twitter, é Centro Sabiá. Comida de Verdade é uma parceria com a Rádio Universitária FM 99.9 kHz e tem retransmissão lá na Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 kHz. Valeu, pessoal, e até o próximo Comida de Verdade na semana que vem,
aqui mesmo. Eu fui! Travessia do Laguna C3. Você ouviu Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise.